Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Espero que esteja tudo bem com você, meu irmão. Espero que esteja tudo bem com você, minha irmã. Com você, com a sua família e com os seus projetos. Espero sinceramente que não desista e que não tenha desistido, mas que se talvez esteja pensando, ouça essa mensagem, quem sabe seja ela que possa ser aquela mensagem que traga a transformação do pensamento. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se justamente no Evangelho, daquele que é todo poderoso para transformar, no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, o médico evangelista e historiador Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 46 em diante. Diz assim: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim, e quem recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto de mencionar que às vezes Lucas é historiador, porque meticulosamente ele escreveu a história segundo a sua visão, ou seja, ele é o autor do Evangelho. Ele escreveu meticulosamente preparado na ordem cronológica. E aqui foi logo depois de Jesus descer do monte da transfiguração, curar um menino que eles chamam de um menino lunático, um menino epilético, que estava possuído por demônios e, pelo que parece, desde a infância. Parece que o pai havia culpa. O texto dá a transparecer essas coisas todas que eu estou falando, mas logicamente o texto não expõe, irmão. E a Bíblia só nos mostra aquilo que realmente nós precisamos saber. O resto vem pela revelação do Espírito Santo. E algumas coisas nós deveremos levar na literalidade. E foi logo depois que o Jesus tinha falado pela segunda vez, predito que o Filho do Homem seria pendurado numa cruz, que ele sofreria muito. E os discípulos estavam ali, mais uma vez mostrando as suas infantilidades. E mediante isso eu quero trazer algumas aplicações pertinentes a nós. Ajuda muito no nosso crescimento espiritual. Diz assim: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles será o maior. Irmãos, Normalmente, logicamente, eu não quero generalizar, eu sempre falo que toda generalização é demoníaca, e quando eu trago estudos relatados, irmão, eu tenho sede de conhecimento, eu estou preparado, acredite, para não falar besteira, mas isso também seria generalizar. Eu posso falar alguma besteira, não tem problema. Eu creio que os irmãos que me seguem já há bastante tempo já viram eu consertando alguns equívocos que porventura eu falar. Mas normalmente toda discussão ela começa por coisas fúteis, por tolices, por insensatez. Discussões, irmãos, nunca são bem-vindas. Quando é um debate, que é algo que produz crescimento, é bem-vindo. O debate, o fundamento dele é o respeito e o saber ouvir. Muitas vezes as pessoas querem nos manipular por meio daquilo que elas acreditam ser verdade. Isso se torna manipulação. O certo para você pode não fazer o mesmo efeito em mim, como vice-versa. E por isso nós temos a palavra de Deus como guia de fé e prática, para que nós possamos observar a verdade. Jesus é a verdade. E discussões tolas não vão trazer crescimento. Estavam procurando saber quem seria o maior, e normalmente isso é bastante humano. Mais dinheiro, cargos. Na igreja, irmão, já vi briga por causa disso. Sabe, por causa disso, por causa de unção, por causa de confusão. Existe muito isso, sabe? Já vi brigas por tratamento diferente de um pai e de uma mãe que dá aos seus filhos. Já vi muitas futilidades, mas não vai levar a lugar nenhum, irmão. Agora, nós precisamos evoluir. Paulo fala para Tito, capítulo 3, versículo 3, fala: antigamente nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins.
Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. E é justamente isso que essas discussões de tolices sobre quem é maior futilidade provocam. Olha, a palavra fala que Jesus estava lá no meio, fala Jesus conhecendo os seus pensamentos. E pensa num irmão que conhece todos os nossos pensamentos. Muitas vezes, e não poucas vezes, o Senhor provou para mim que ele sabia o que eu estava pensando. Eu estava com vontade de reclamar e de falar alguma coisa e ele mostrava. Olha, eu vou contar o exemplo aqui que eu contei, por exemplo, para vocês do testemunho que eu dei sobre o cigarro. Naquele dia que eu saí aqui de casa, eu estava num dia de lamentação, porém na minha oração eu preferi não falar. Embora na oração não tenha problema, irmãos. Eu estava naquele dia de ingratidão, sabe? Num dia cansado, que a gente não vê resultado, a gente começa a querer cobrar de Deus e eu na minha fragilidade aqui não quis expor para Deus e cobrar. E quando eu saí, eu lembrei, eu cheguei lá na porta do restaurante onde eu comia e os irmãos estavam lá, fumando. Eu falei, você fuma? Ele falou, fumo. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, você já fumou? Eu falei, já, fumei mais de 20 anos da minha vida. E nisso chegou um outro irmão que também conhecia menos, esse é mais amigo, mais chegado um pouco, é um que me trata muito bem, sempre fez questão de servir o churrasco para mim. E ele pegou e perguntou o que chegou, falou assim, como você parou? Aí quando sempre me pergunta, irmão, aí quando dá a brecha, Jesus Cristo entra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala de Jesus Cristo? Bom, eu quero te falar que eu falo. Eu não me sinto melhor por isso, só que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós enchemos a boca da palavra de Deus, é de Deus que nós vamos falar. E eu peguei e falei, irmão, olha, o vício mais difícil, e aí eu abri a minha história para eles, falei, eu passei por todos os vícios, o vício mais difícil é o cigarro. E eu creio que somente Jesus Cristo liberta do cigarro. Já vi muitos, irmão, inclusive na clínica onde eu estava, um irmão que era líder dos obreiros lá, ficou 18 anos sem o crack. Depois de 18 anos veio a ter uma recaída. Mas João 8, versículo 35 diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem alguns vícios, alguns pecados que cometemos, é somente o toque do céu que tem o poder. E ele conhece os nossos pensamentos, só que eu não entendia. E contei a testemunho do cigarro, de como eu ouvi a voz de Deus e de como eu simplesmente parei de fumar, que eu tinha ouvido a voz mediante ao Noah ali, ele andando no andador e Deus perguntou para mim, é isso que você vai ensinar? Porque é a palavra revelada, é a palavra de Deus que produz, não uma palavra meramente humana que produz em nós uma libertação. Eu jamais teria capacidade de libertar alguém, irmãos. Eu posso até ter as chaves do reino que libertam, mas o poder que liberta é o poder que vem do céu. E essa consciência ela deve nos manter. Por quê? Porque Jesus Cristo de fato é maior, mas nós todos somos menores. Não é porque eu tenho uma chave do reino que sou capaz, que o Senhor me deu um poder de libertação sobre determinada pessoa, que eu vou me sentir superior a ela. Não é dessa forma que funciona. Agora, não tem como enganar a Deus, porque naquele dia eu estava justamente com um problema de ingratidão, meu irmão, com lamentação, querendo que algumas coisas viessem, mas estava esquecendo justamente do que Deus tinha feito. E quando eu dei o testemunho, adivinha o que aconteceu, irmão? Na hora, eu lembrei, e eu saí de lá envergonhado, chorando. Ele já tinha feito, ele tem feito, o Senhor tem me acompanhado, só que em muitos momentos não é o tempo. E ele sonda a nossa mente, o nosso coração, justamente para saber se nós estamos preparados. Irmão, se você está impaciente, minha irmã, é um breve indicativo de que Deus não vai atender a promessa agora. Ele vai desenvolver através de algumas coisas que vai lhe trazer paciência e vai colocar você numa sala de espera. Ele é o médico e nós somos o paciente. A palavra fala em Salmo 139, versículo 1 e 2. O Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Sabe como me sento. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Ele sabe, irmão. E ali observando os discípulos, o que ele fez? Trouxe para junto de si uma criança pequena. Porque, irmão, a criança, ela é relativamente incapaz. A criança, ela apresenta dependência dos seus pais. A criança, ela não consegue sobreviver num mundo cão igual esse nosso, sozinho. E todos nós, quando chegamos a Jesus, devemos nascer de novo. Chegamos ali crianças emocionais, irmãos, nenéns. E todos nós precisamos do leite e
do alimento espiritual, todos nós. Alguns acham que na conversão já se tornaram super espirituais, e não é assim que funciona. É um processo que é colocado em prática diariamente por meio das experimentações, ou seja, das experiências com Deus, a qual ele vai conquistando a nossa confiança e cada vez mais nos tornamos dependentes dele. A criança, irmão, ela representa o incapaz, o excluído, aquele que precisa de ajuda, irmão, aquele que, sabe, ele precisa de alguém que estenda a mão, sabe? E agora sabe que para estar perto de Jesus, meu irmão, essas pessoas, esses que precisam de ajuda, eles estão mais perto de Jesus, porque Jesus trouxe para perto de si a criança, que é aqueles que se acham bons, aqueles que já se acham elevados, aqueles que discutem por quem é o maior. Olha, eu sou evangelista e você é presbítero, então você não pode me dizer o que fazer. Olha, eu sou bispo, você é presbítero, eu não posso pedir perdão para você. Mas é a criança que está perto de Jesus. Jesus traz para perto de si a criança, aquele que tem necessidade, aquele que tem dependência. E é a forma como ele faz, irmão. Eu estou aqui só para pregar a palavra, queira você concorda ou queira você não. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus deliberadamente, eu quero me apegar a essa palavra, deliberadamente, ou seja, escolheu, é uma escolha dele, valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios. Sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. E Jesus Cristo veio justamente para isso, irmão. O que ele falou assim, olha, ele fala assim, em Marcos 10, 45, nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. Isso mostra justamente a nossa tendência, irmão, das nossas emoções. Nós somos bastante egoístas, queremos ser servidos. Isso é uma mentalidade parasita, e a mentalidade de Deus é doadora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Você presta atenção na eloquência da palavra deu no meio dessa frase? Deus amou tanto o mundo que deu. Deus amou o mundo tanto que deu. E a mentalidade de Deus, ela é doadora. Agora a mentalidade humana, ela é parasita, irmão, ela é sanguessuga. E nós vemos isso, que através das nossas feridas emocionais acabamos nos tornando sanguessuga. E o mundo imputa isso. Agora precisamos perceber e precisamos avançar a um nível de maturidade espiritual que possamos atrair o olhar de Deus para nós. Por isso Jesus fala assim, e disse, quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe também a recebe quem me enviou. O que ele está falando é uma questão de honra, meu irmão. Por quê? Deus sabe, se ele conhece os nossos pensamentos e ele nos fez, ele sabe exatamente o que não precisa. Ele sabe qual é a resposta para o nosso coração. Deus conhece a resposta para as nossas mazelas emocionais, como a das futilidades, da inconsequência daqueles discípulos por meio de uma discussão que, no meu entender, é um pouco ridícula, irmão. E eu falo aqui sem pejorativismo, sem querer desagradar ninguém, mas sabe, são discussões, sabe, eu sou mais linda, eu olho o meu cabelo, eu fico observando, e eu sou bastante observador, irmãos. Logicamente, depois que os olhos se abriram, tornei muito mais. As mulheres lá na academia, elas não saem de frente do espelho e gostam assim, né, de empinar o bumbum para ver se está redondinho, para ver se vai chamar a atenção. E a maioria delas, não vou generalizar, mas a maioria delas, sabe, vai lá e começa a tirar foto justamente para mostrar no Instagram, mas a gente só posta o que é orgulho para nós, não é verdade? No Instagram, no Facebook. Mas o que eu quero falar com isso é que às vezes ela está ali tentando, está presa no calabouço dos likes, colhendo migalhas de autoestima, sendo que a resposta está justamente em Jesus e naquilo que Ele manda nós fazermos.
Aquilo ali pode até atrair alguns olhares, mas logo, logo o vazio volta novamente, irmão, e volta com mais força ainda do que anteriormente, e acaba se tornando uma prisão, o calabouço dos likes. E aí a pessoa percebe que a vida dela é uma verdadeira fraude. E Deus sempre nos, sabe, Deus sempre nos dará uma resposta, irmão, para as nossas mazelas, mas nunca é do jeito que nós pensamos. Olha, quando nós pedimos força, Ele provavelmente nos dará desafio. Quando nós pediremos para nos ensinar a amar, Ele vai nos trazer dificuldades. Olha o que a palavra fala em Mateus, capítulo 6, versículo 8. Mas o que Ele nos dá, irmão, é exatamente o que nós precisamos. Ele deu serviço. Vocês estão precisando de serviço. Literalmente o que Jesus falou, ó, quem recebe essa criança, porque a criança faz o que, irmão? Dá trabalho. E todos nós, lembrando que todos nós, quando chegamos a Jesus, somos crianças, nós somos os pequeninos. Quem que é os pequeninos que ele fala? Os presos, os que precisam de comida, todas aquelas pessoas. E ele, olha, Mateus 6, versículo 8, Jesus dando uma lição sobre a oração, ele fala, não seja iguais a eles, quem? Aos pagãos, que oram sem parar, e com palavras vazias, sem propósitos, repetitivas. Fala, lembrem-se, seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a ele. E é justamente isso que Jesus está dando para eles, irmão. Por quê? A palavra fala, portanto, o menor entre vocês será o maior. Não é a resposta que eles perguntavam? Eles não estavam querendo ser o maior? E é o serviço sacrificial na palavra, em toda a palavra de Deus, irmãos, está atrelada à honra. Você quer a honra de Deus, meu irmão? Então saiba de uma coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É a frase de Ben Parker, que eu acabei de utilizá-la, parafraseando. É o tio do Peter Parker, o Homem-Aranha. Ele fala isso exatamente, contém um fundamento bíblico, irmão. O serviço sacrificial está atrelado à honra. Não há vitória para quem não luta, irmão. Sabe, só quem tem fé e obediência que consegue viver milagre. E Deus honra, sim, aquelas pessoas que confiam na sua palavra e que se movem de acordo com ela. Muito mais do que as nossas expectativas. Então, quer honra, irmão? Adota uma criança. Essa é a verdade. E todo o nosso trabalho, e eu falo isso por mim mesmo, porque o Senhor me deu algumas obras para me fazer. Eu custei a desvincular ela da obra eclesiástica da igreja, porque nós pensamos que fazer a obra é fazer o que o pastor está mandando, irmão. Muitas vezes não. Algumas vezes sim, irmão. Eu não vou aqui falar, eu não sou Deus, eu não posso te falar qual é o seu propósito. Não quero mesmo falar. Quero me eximir disso. Eu sei qual é o meu, mas todos os meus propósitos estão atrelados a pessoas. E pessoas com problemas, com dificuldades, normalmente muito emocionais e feridas, pelas quais eu passei pelo processo de cura. Então, o serviço sacrificial está atrelado à cura e vai exigir de nós bastante equilíbrio, irmão. Nós nos colocarmos nem maior nem menor, porque olha só o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, quero ler com vocês do versículo 7 ao 9 para partir para o final. Fala assim, ó, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem que eles saibam que eu sou seu amigo. Muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo, você deve estar pronto para sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois Ele lhe dará forças no sofrimento. É a forma como Paulo está falando que vai trabalhar com Timóteo. Foi Ele que nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a graça para conosco por meio de Jesus Cristo, irmão. E é a forma como Deus escolheu, irmãos, não podemos fugir. Muitas pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Até mesmo no casamento, irmão. Nós vimos Paulo falar de 1 Coríntios 7 que o corpo da mulher está para o homem. E o homem da mulher, que o homem nasceu para fazer a mulher feliz e a mulher ao homem. Mas muitas vezes há o problema no casamento por causa disso. Se você não tiver não for casado, irmão, e não encontrar uma pessoa com esse tipo de mentalidade, eu quero te falar, fuja dela. Normalmente é um narcisista. Normalmente é uma pessoa que só se preocupa com as suas próprias necessidades, tem uma dificuldade muito grande de reconhecer isso, e sempre ela vai te prender numa cadeia onde ela é o centro das atenções, e quando ela erra com você, ela confabula tudo para que você não venha a ver os defeitos dela, mas somente ao seu, e você começa a se enxergar de uma forma diferente. Ela tem esse poder, tem que tomar cuidado. E saiba que
Mesmo que Deus coloque uma pessoa narcisista no seu caminho para você trabalhar, saiba o seguinte, meu irmão, a rosa é uma donzela que possui espinhos, mas jamais deveremos fugir da palavra. Por quê? Mateus 25, 23, e eu quero partir por final, fala que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é fiel com a criança, será fiel com a multidão. Quem é fiel com uma pessoa que tem dificuldade, será fiel com uma pessoa que tem muito mais dificuldade. Quem é fiel com pouca força, com pouca esperança, com pouco amor, será fiel quando o Senhor derramar. Quem é fiel com pouco dinheiro será colocado no muito, em qualquer coisa, irmão. Agora saiba que quem perdeu, quem preferiu o atalho, se perdeu no caminho. E eu gostaria de deixar aqui essa mensagem porque o Cordeiro, de fato, ele tem recompensa, honra e muito mais a lhe dar pelo teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Tchau, tchau.